Ela só queria um jantar tranquilo. Mas o homem que a acompanhava jogou R$ 5 na mesa e a fez chorar na frente de todos. O que ele não sabia é que o milionário na mesa ao lado era o patrão dela. E estava vendo tudo. O garçom do restaurante Bela Vista parou no meio do salão com a bandeja suspensa no ar. Não conseguia se mover. Não conseguia desviar os olhos. Ninguém conseguia. Porque o que estava acontecendo naquela mesa do canto era o tipo de cena que faz o estômago revirar e o sangue ferver ao mesmo tempo. Amanda Moraes estava sentada com as mãos tremendo sobre o colo, os olhos vermelhos, o queixo vacilando naquela luta silenciosa de quem se recusa a chorar na frente de estranhos. Mas as lágrimas não obedeciam. Escorriam uma atrás da outra, molhando o guardanapo de tecido que ela apertava com força entre os dedos, como se aquele pedaço de pano fosse a última coisa que a mantinha inteira. Do outro lado da mesa, Regis Cavalcante se recostou na cadeira com um sorriso que parecia ensaiado para machucar. Tirou uma nota amassada do bolso, jogou sobre a mesa como quem descarta um papel de bala e disse: alto o suficiente para as mesas vizinhas ouvirem. Toma, R$ 5. Compra um lanche no caminho de casa. É o máximo que uma mulher como você merece. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Uma senhora na mesa ao lado levou a mão à boca. Um casal jovem trocou olhares de espanto. O pianista que tocava ao fundo errou uma nota e parou. O silêncio que se instalou naquele salão era tão pesado que dava para ouvir o gelo derretendo dentro dos copos. Amanda olhou para a nota sobre a mesa. R$ 5, amassados, jogados como se fossem lixo. Como se ela fosse lixo. Engoliu em seco e respirou fundo, tentando encontrar dentro de si algum pedaço de dignidade que aquele homem ainda não tivesse arrancado. Regis, por favor, ela sussurrou, a voz quebrando no meio da frase. Eu só queria... Queria o quê? Ele cortou, cruzando os braços com aquela arrogância que vestia melhor que qualquer terno. Jantar num lugar desses? Olha para você. Olha para esse restaurante. Você não pertence a um lugar assim. Eu fiz o favor de te trazer aqui para você pelo menos conhecer como é a vida de gente de verdade e em vez de agradecer, fica com essa cara de choro? Uma garçonete que passava perto diminuiu o passo, visivelmente incomodada. Queria falar alguma coisa, mas o medo de perder o emprego a manteve calada. Apenas apertou a bandeja contra o peito e seguiu em frente, com o rosto queimando de indignação. Eu não pedi para vir aqui, Amanda respondeu, tentando manter a compostura. Você que me convidou, disse que queria conversar, que queria me conhecer melhor. Renato dirigiu sozinho até o interior numa manhã de céu limpo, com o endereço de Helena salvo no celular e o coração apertado dentro do peito. Amanda havia lhe dado as coordenadas na noite anterior, junto com um pedido que ele não esperava. Vá sozinho primeiro, minha mãe é desconfiada. Se eu chegar com um brandão sem avisar, ela vai trancar a porta e não abrir nunca mais. Mas se você for sozinho, olhar nos olhos dela e disser quem é, ela vai saber se pode confiar. Renato não discutiu. Amanda conhecia a mãe melhor do que qualquer pessoa no mundo, e se ela dizia que aquela era a melhor abordagem, ele confiava. A cidade era pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo e onde o silêncio da tarde é quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo rangido dos portões velhos. A casa de Helena ficava numa rua de terra, no final de uma ladeira suave, cercada por um jardim que transbordava de flores e ervas plantadas com o cuidado de quem transforma a terra em terapia. Renato parou o carro e ficou olhando para aquela casa por alguns minutos antes de descer. Paredes pintadas de branco que o tempo havia tornado creme, janelas de madeira com cortinas floridas e um varal nos fundos onde lençóis balançavam com o vento. Ali morava a mulher por quem seu tio havia aberto mão de tudo. E olhando para aquele jardim cuidado com tanto amor, Renato começou a entender por quê. Desceu do carro e caminhou até o portão. Antes que pudesse bater, a porta se abriu e uma mulher apareceu na varanda. Helena tinha os cabelos brancos presos num coque, as mãos manchadas de terra e os olhos mais atentos que Renato já havia encontrado. Ela o examinou de cima a baixo com a precisão de um radar. A senhora é Dona Helena? Depende de quem está perguntando. Meu nome é Renato. Renato Brandão. Helena não se moveu. Não arregalou os olhos. Não demonstrou surpresa. Apenas ficou ali,
parada, olhando para ele com uma expressão que misturava reconhecimento e algo que Renato só conseguiu identificar depois: prontidão, como se ela estivesse esperando por aquele momento há muito tempo. Eu sabia que um dia alguém viria, ela disse por fim. Entra. A sala era simples, organizada, com móveis que contavam histórias em cada arranhão. Mas o que chamou a atenção de Renato foram as fotografias, dezenas delas espalhadas pelas paredes e sobre os móveis. Otávio jovem, Otávio segurando Amanda bebê, Otávio e Helena no dia do casamento, com sorrisos tão largos que pareciam não caber no rosto. Otávio mais velho, com linhas de cansaço nos olhos, mas com a mesma postura firme que Renato reconhecia como marca dos Brandão. Ele era parecido com você, Helena disse, observando Renato examinar as fotos. O mesmo jeito de andar. O mesmo jeito de apertar a mandíbula quando está pensando em algo difícil. Você está fazendo isso agora. Renato relaxou o rosto sem perceber que estava tenso. Helena serviu um copo de limonada e sentou na poltrona com a tranquilidade de quem já fez as pazes com a própria história. Eu conheci seu tio num ateliê de costura. Ele apareceu querendo consertar o forro de um paletó caro. Eu olhei para ele e pensei, esse homem nunca pisou numa oficina de costura na vida. E não tinha mesmo. Voltou no dia seguinte com uma camisa que não tinha nada de errado, só para me ver. E depois com uma calça que ele mesmo rasgou para ter desculpa. Renato riu. Era a primeira vez em dias que ria de verdade. E o som saiu quase desacostumado. Seu avô descobriu e fez o que homens como ele faziam naquela época. Tentou comprar meu sumiço. Mandou um advogado com um cheque em branco. Disse para eu preencher o valor que quisesse e desaparecer. Eu devolvi o cheque e disse que o amor do Otávio não estava à venda. E o meu também não. Helena se levantou devagar. Caminhou até um armário antigo no canto da sala e abriu a porta inferior com uma chave pequena que tirou do bolso do avental. De dentro, puxou uma caixa de madeira escura, gasta pelo tempo, com iniciais entalhadas na tampa. OB. Seu tio deixou isso antes de partir. Pediu que eu guardasse até o dia em que Amanda encontrasse os Brandão. Eu guardei por todos esses anos achando que esse dia nunca chegaria. Dentro havia documentos amarelados, fotografias antigas e 2 envelopes lacrados com cera. Um endereçado em letra firme. Para minha filha Amanda. O outro, para a família Brandão. Renato pegou o envelope da família com as mãos tremendo. Helena assentiu. Ele abriu o lacre com cuidado e começou a ler. A letra de Otávio era firme no começo, mas ia ficando mais trêmula conforme a carta avançava, como se a emoção fosse tomando conta da mão que escrevia. A carta revelava o que ninguém na família Brandão jamais soube. Otávio não havia sido expulso apenas por se casar com Helena. Ele havia descoberto que o patriarca mantinha uma rede de contratos fraudulentos na empresa original da família. Desvios, superfaturamentos, acordos ilegais que sustentavam a fortuna dos Brandão há décadas. Otávio confrontou o pai. Exigiu que parasse. Ameaçou denunciar. E foi então que o velho Brandão usou o casamento com Helena como desculpa para expulsá-lo, transformando a história numa narrativa de desonra familiar quando na verdade era silenciamento. Otávio não foi expulso por amor. Foi expulso por honestidade. Renato largou a carta sobre a mesa. As mãos tremiam. Tudo que ele acreditava sobre a fundação da família, sobre o legado do avô, sobre as bases do império que ele mesmo havia expandido, tudo estava rachado. A senhora sabia disso? Sempre soube. Mas Otávio me pediu para nunca usar essa informação como arma. Disse que vingança envenena quem carrega, não quem merece. E que a verdade só deveria sair quando fosse para curar, não para destruir. No final da carta, Otávio escreveu algo que fez os olhos de Renato transbordarem. Se quem está lendo isso for um Brandão de verdade, vai entender que o nome da família não se constrói com dinheiro. Se constrói com as escolhas que a gente faz quando ninguém está olhando. Eu fiz a minha. Espero que você faça a sua. Renato dobrou a carta, guardou no envelope e olhou para Helena. Dona Helena, eu não posso mudar o passado, mas posso garantir que a partir de agora, o nome Brandão vai significar o que deveria ter significado desde o começo. Helena sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Um sorriso cansado, gasto pelo tempo, mas iluminado por esperança.
É o que o Otávio queria ouvir. 2 semanas depois, a clínica Instituto Renascer estava em silêncio naquela manhã. Amanda sentava na sala de espera com as mãos entrelaçadas no colo, os olhos fixos na porta do centro cirúrgico. Ao lado dela, Renato. Do outro lado, Dona Conceição, que havia feito questão de estar presente. E ao lado de Dona Conceição, Helena. As 2 mulheres haviam se encontrado pela primeira vez dias antes, num almoço que Renato organizou na casa da mãe. O encontro começou com um silêncio tenso que encheu a sala de algo invisível e pesado. Dona Conceição olhou para Helena e viu nela todas as décadas de ausência, todas as perguntas sem resposta, toda a dor que a família havia causado ao fingir que Otávio não existia. Helena olhou para Dona Conceição e viu a cunhada que nunca teve, a família que o marido desejou até o último suspiro. O silêncio durou quase 1 minuto. Então Dona Conceição estendeu as mãos, Helena segurou e as 2 desabaram num abraço que desfez anos de distância em questão de segundos. Beatriz havia entrado no centro cirúrgico com a coragem que só crianças possuem. Aquela coragem que não vem da ausência do medo, mas da confiança absoluta de que os adultos ao redor vão cuidar de tudo. Antes de entrar, segurou a mão da mãe e disse: "Mãe, quando eu sair, a gente pode tomar sorvete?" Amanda riu entre lágrimas. "Pode, meu amor. Quantas bolas você quiser?" 3, de chocolate. Combinado. As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Amanda. Cada minuto parecia carregar o peso de 1 ano inteiro. Cada som de porta abrindo fazia seu coração disparar e paralisar ao mesmo tempo. Renato permaneceu ao lado dela, em silêncio na maior parte, mas presente de um jeito que ela sentia nos ossos. Dona Conceição rezava baixinho, movendo os lábios sem emitir som. Helena torcendo e distorcendo um lenço entre os dedos, como se aquele gesto mecânico fosse a única coisa impedindo-a de desmoronar. Quando a porta do centro cirúrgico finalmente se abriu, 4 corações pararam ao mesmo tempo. O Dr. Nassif apareceu, ainda de avental, puxou a máscara para baixo e olhou diretamente para Amanda. O procedimento foi um sucesso. A Beatriz está estável, respondendo bem, e o prognóstico é excelente. Amanda desabou. Os joelhos cederam e ela teria caído se Renato não tivesse segurado. O choro que veio não era de dor, nem de alívio simples. Era de libertação. O medo constante, as noites sem dormir, a incerteza que roía cada momento de paz, tudo desmoronou de uma vez, como uma represa que finalmente cede e deixa a água correr livre. Dona Conceição abraçou Helena. As 2 mulheres que a vida havia separado por décadas choravam juntas, como se o tempo entre elas nunca tivesse existido. Helena sussurrou no ouvido de Dona Conceição: "O Otávio ia ficar feliz." A frase fez a mãe de Renato soluçar com uma intensidade que nenhum filho jamais havia presenciado. Renato ficou de pé no meio daquela sala de espera, cercado por lágrimas e abraços e pelo bip distante dos monitores, e sentiu algo que não sentia, desde que segurou Luca nos braços pela última vez: completude. Não a completude de ter tudo, a completude de saber que, dessa vez, ele não havia chegado tarde. Algumas semanas depois, Amanda entrou na Grupo Brandão Empreendimentos, mas não pela porta dos fundos. Não vestiu uniforme de limpeza. Não empurrou o carrinho de produtos. Entrou pela porta principal, subiu ao andar executivo pelo elevador e sentou numa cadeira que tinha uma placa nova sobre a mesa. Amanda Moraes Brandão, diretora de responsabilidade social. Renato havia criado o departamento especificamente para ela. Uma área dedicada a identificar funcionários em situação de vulnerabilidade e garantir que nenhum deles passasse pelo que Amanda passou. Plano de saúde ampliado, fundo de emergência médica, acompanhamento social permanente. Tudo o que ela gostaria de ter tido quando mais precisou, agora garantiria para outros. No primeiro dia no cargo, encontrou um envelope sobre a mesa. A carta de Otávio para ela. Helena havia entregado a Renato, que colocou ali para que Amanda a encontrasse sozinha, no seu tempo, no seu espaço. Abriu o envelope com as mãos tremendo. A letra do pai, aquela letra que ela conhecia dos bilhetes que ele deixava na lancheira quando ela era criança,
Preencheu as páginas com palavras que pareciam ter sido escritas ontem. Minha filha, se você está lendo isso, significa que encontrou os Brandão. Eu quero que saiba que nunca me arrependi de nenhuma escolha que fiz. Cada dia ao lado da sua mãe e ao seu lado valeu mais do que qualquer fortuna que eu poderia ter herdado. Você é a minha maior obra. Não os prédios que ajudei a construir. Não os empregos que tive. Não os sacrifícios que fiz. Você. Eu te olhava dormindo e sabia que tudo tinha valido a pena. Se os Brandão te receberem, receba de volta. Não por mim, por você. Porque família não é o nome que a gente carrega. É o que a gente faz com ele. E eu sei que você vai fazer coisas extraordinárias. Com amor eterno, seu pai. Amanda encostou a carta no peito e chorou como não chorava desde o dia em que perdeu o pai. Mas dessa vez, as lágrimas lavavam em vez de arder. Curavam em vez de cortar. Porque ela entendeu que a história do pai não havia sido de derrota. Havia sido de vitória. Uma vitória silenciosa, invisível. Construída com as mãos, com o coração e com um amor que atravessou o tempo e chegou até ela naquela carta, naquela mesa, naquele momento exato. Beatriz se recuperou por completo. Voltou à escola correndo pelos corredores, como se o coração nunca tivesse sido um problema. A cada exame que voltava normal, Amanda olhava para cima e sussurrava obrigada ao pai que sabia estar olhando de algum lugar. Helena se mudou do interior para perto de Amanda e da neta. Dona Conceição a visitava com frequência, levando doces e voltando com vasos de ervas do jardim que Helena insistia em plantar onde quer que morasse. Duas mulheres separadas pela arrogância de um patriarca, construíram juntas uma amizade que era o pedido de desculpas mais sincero que a família Brandão jamais ofereceu. Cláudio assumiu a tarefa de reestruturar as bases legais da empresa, garantindo que os fantasmas das práticas antigas do patriarca fossem definitivamente enterrados. Renato fez questão de que cada contrato novo da Grupo Brandão carregasse a transparência que Otávio havia exigido décadas atrás e pelo qual pagou com a própria vida familiar. Márcia, a supervisora de limpeza, chorou quando soube da história completa. Pediu para ser transferida para o novo departamento de Amanda, onde ajudaria a mapear funcionários que enfrentavam dificuldades em silêncio, exatamente como Amanda havia enfrentado. E Renato guardou a carta de Otávio dentro do cofre do escritório, não para esconder, para lembrar. Toda vez que sentava naquela cadeira para tomar uma decisão, abria o cofre, olhava para o envelope e se perguntava: essa é a escolha que eu faria se ninguém estivesse olhando? Porque naquele restaurante, numa noite que parecia comum, um milionário viu sua faxineira ser humilhada por R$ 5 e tomou uma decisão inesperada. Não porque fosse herói, não porque quisesse aplausos, mas porque reconheceu naquela mulher algo que o mundo inteiro havia ignorado: valor. E ao escolher enxergar, ele não salvou apenas Amanda, salvou a si mesmo, salvou uma família inteira. E provou que Otávio Brandão sempre esteve certo. O nome de uma família não se constrói com dinheiro. Se constrói com as escolhas que a gente faz quando ninguém está olhando. E já te conheci o suficiente, Regis respondeu, fazendo um gesto desdenhoso com a mão. Faxineira. Mora num bairro que eu nem sabia que existia. Não tem carro, não tem faculdade, não tem nada. Me diz, o que exatamente você tem para oferecer? A crueldade daquelas palavras atravessou o salão como uma lâmina. Uma mulher em uma mesa próxima sussurrou para o marido: que absurdo! Alguém precisa fazer alguma coisa. O marido balançou a cabeça indignado, mas ninguém se levantava, ninguém intervinha. O constrangimento coletivo paralisava a todos, como se uma barreira invisível separasse a indignação da ação. O que ninguém naquele restaurante sabia, nem Regis, nem os garçons, nem o casal indignado, nem o pianista que havia voltado a tocar para disfarçar o silêncio ensurdecedor, era que havia alguém observando tudo desde a primeira palavra. Na mesa mais reservada do salão, parcialmente escondida por uma divisória elegante de madeira, Renato Brandão cortava seu filé em pedaços meticulosos, mas não levava nenhum à boca. Havia perdido completamente o apetite. Seus olhos estavam fixos na cena que se desenrolava a poucos metros dali, e suas mãos seguravam os talheres com uma força que fazia os nós dos dedos ficarem brancos.
Renato era dono da Grupo Brandão Empreendimentos, uma das maiores construtoras do estado. Comandava centenas de funcionários, fechava contratos milionários com apertos de mão e tomava decisões em segundos que movimentavam fortunas. Mas ali, naquele momento, sentado sozinho naquela mesa enquanto assistia uma mulher ser destruída por palavras, ele sentia algo que não sentia há muito tempo. Uma raiva fria, controlada, daquelas que não explodem em gritos, mas que se transformam em ação. Porque Renato conhecia Amanda. Ela trabalhava na sede da sua empresa há quase 2 anos. Era a faxineira do andar executivo. Chegava antes de todos, saía depois de todos e limpava cada canto daquele prédio com um cuidado que a maioria dos funcionários jamais notava. Renato notava. Sempre notou. Não porque prestasse atenção especial nela, mas porque era impossível não reparar na dedicação silenciosa daquela mulher que tratava até o corrimão da escada como se fosse algo importante. E agora, ali estava ela. A mulher que limpava seu escritório todas as manhãs, que sempre deixava um café fresco na copa antes de qualquer executivo chegar, que uma vez ficou até tarde recolhendo estilhaços de um vaso que um diretor havia derrubado sem nem se dar ao trabalho de pedir desculpas. Aquela mesma mulher estava ali, num restaurante de luxo, sendo humilhada por um sujeito que não valia nem a sola do sapato dela. "Sabe qual é o seu problema?" Regis continuou, claramente alimentado pela falta de reação dela. "Você acreditou que alguém como eu poderia se interessar de verdade por alguém como você. Isso é quase engraçado." Amanda fechou os olhos. Uma lágrima grossa escorreu pelo rosto dela e caiu sobre a nota de R$5, manchando o papel. Ela não limpou, não se moveu. Ficou ali, de olhos fechados, como se estivesse reunindo cada pedaço de si mesma que aquele homem havia estilhaçado nos últimos minutos. "Eu vou embora", ela disse, abrindo os olhos e começando a se levantar. "Boa ideia", Regis disse, recostando-se na cadeira como quem acabou de ganhar uma partida. "E leva os R$5. Vai precisar para o ônibus." Alguns clientes desviaram o olhar envergonhados. Outros olhavam fixamente, divididos entre a vontade de intervir e o medo de se envolver. Uma garçonete mais jovem secava os olhos discretamente atrás do balcão. Amanda se levantou devagar. Não pegou a nota. Não olhou para trás. Endireitou os ombros com o pouco de força que ainda tinha e começou a caminhar em direção à saída, cada passo ecoando naquele salão como uma contagem regressiva. Foi quando uma cadeira se moveu. O som do metal arrastando contra o piso de mármore cortou o silêncio do restaurante como um trovão. Todas as cabeças se viraram. Renato Brandão se levantou. Ajeitou o paletó com calma. Colocou o guardanapo sobre a mesa com a precisão de quem já tomou uma decisão e nada vai mudar. Caminhou em direção à mesa de Regis com passos lentos, deliberados, cada um carregando o peso de uma autoridade que não precisava ser anunciada, apenas sentida. Amanda parou no meio do caminho ao perceber o movimento. Seus olhos se arregalaram quando reconheceu quem estava se levantando. Era seu patrão, o dono da empresa onde ela trabalhava, o homem cujo escritório ela limpava todos os dias. Seu coração disparou. Uma onda de vergonha a envolveu, quente e sufocante. De todas as pessoas no mundo, porque logo ele tinha que presenciar aquilo. Renato parou ao lado da mesa de Regis e olhou para ele de cima. Regis ergueu os olhos com aquela arrogância de quem acha que dinheiro compra o direito de tratar pessoas como lixo. "Posso ajudar?" Regis perguntou, num tom que deixava claro que não achava que alguém pudesse estar ali para confrontá-lo. Renato não respondeu imediatamente. Olhou para a nota de R$5 amassada sobre a mesa. Olhou para a cadeira vazia onde Amanda estava sentada. Olhou para os olhos de Regis e ficou em silêncio por 5 segundos que pareceram 5 horas. Então falou. E quando falou, sua voz era baixa, mas carregava o tipo de peso que faz salas inteiras ficarem em silêncio. "Eu ouvi cada palavra que você disse para aquela mulher." Regis franziu a testa. "E daí? O que isso tem a ver com você?" "Tem tudo a ver comigo. Porque aquela mulher que você acabou de destruir com suas palavras trabalha para mim. E ela vale mais do que tudo que você vai conseguir juntar nessa sua vida inteira." O restaurante inteiro assistia. Garçons pararam de servir. Clientes seguravam os talheres no ar. O pianista nem tentou voltar a tocar.
Era como se alguém tivesse apertado o botão de pausa no mundo. Regis soltou uma risada nervosa. Trabalha para você? Fazendo o quê? Esfregando o chão? Mantendo de pé a estrutura que pessoas como você destroem por diversão. Renato respondeu sem hesitar. Mas eu não espero que alguém que humilha uma mulher por R$ 5 entenda o que é valor de verdade. Regis se levantou, visivelmente irritado. Escuta aqui. Eu não sei quem você pensa que é. Meu nome é Renato Brandão, ele disse, com a calma de quem não precisa elevar a voz para ser ouvido. E o que eu penso que eu sou é alguém que reconhece dignidade quando vê, coisa que claramente você não consegue fazer. O nome caiu sobre a mesa como uma bigorna. Regis piscou, arregalou os olhos. A cor sumiu do rosto dele em questão de segundos, porque Regis sabia exatamente quem era Renato Brandão. Todo mundo na cidade sabia. E, de repente, o homem que havia jogado R$ 5 na mesa como se fosse o rei do mundo, percebeu que estava diante de alguém que poderia comprar aquele restaurante inteiro sem nem olhar o saldo da conta. Eu não sabia que... Regis começou a gaguejar. Não sabia o quê? Que alguém estava vendo? Que alguém se importava? Renato deu um passo à frente. Esse é o problema de gente como você. Acha que pode pisar nos outros quando ninguém está olhando. Mas alguém sempre está olhando. Renato se virou e caminhou até Amanda, que estava paralisada perto da saída, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo. Ele parou diante dela e disse com uma gentileza que contrastava completamente com a firmeza que havia usado segundos antes. Amanda, você não precisa ir embora. Quem deveria sair daqui não é você. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de vergonha, eram de alívio, de surpresa, de uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. Senhor Renato, eu não queria que o senhor visse isso, ela sussurrou. Eu vi, e fico feliz que tenha visto, porque ninguém merece ouvir o que aquele sujeito disse para você. Renato olhou para o maître do restaurante. A conta da mesa dela e a minha, por favor. E quanto àquele cavalheiro ali, ele apontou para Regis sem se virar. Eu sugiro que vocês o acompanhem até a saída. Regis ficou de pé, no meio do salão, com a boca aberta e o rosto vermelho. 2 garçons se aproximaram educadamente e indicaram o caminho da porta. Ele olhou ao redor, procurando algum aliado, algum rosto que não o estivesse julgando. Não encontrou nenhum. Isso é ridículo, ele disse, tentando recuperar algum controle. Eu sou cliente deste restaurante. O senhor era cliente deste restaurante, o maître corrigiu com uma polidez que cortava mais que qualquer grosseria. Boa noite. Uma senhora que estava na mesa ao lado começou a aplaudir. Devagar no começo, como quem não sabe se está fazendo a coisa certa. Mas o som se espalhou. O casal jovem se juntou. Depois, uma família inteira. Em segundos, o restaurante inteiro estava aplaudindo. E Regis Cavalcante caminhou até a saída com os aplausos queimando nas costas como marcas de ferro. Amanda cobriu o rosto com as mãos. Chorava abertamente agora, mas não de dor. Era como se cada aplauso estivesse colando de volta os pedaços que Regis havia arrancado dela. Uma garçonete se aproximou com um copo de água e tocou gentilmente seu ombro. A senhora está bem? Amanda assentiu, sem conseguir falar. Renato puxou a cadeira para ela. Senta. Respira. Ninguém mais vai te tratar assim essa noite. Ela se sentou, ainda tremendo. Olhou para Renato com olhos que transbordavam de emoção e disse a única coisa que conseguiu articular. Por que o senhor fez isso? Renato se sentou na cadeira em frente a ela, no mesmo lugar que Regis ocupava minutos antes. Mas a energia era completamente diferente. Onde antes havia crueldade, agora havia compaixão. Onde havia desprezo, agora havia respeito. Porque todo mundo merece ser tratado como gente, Amanda. Todo mundo. E você mais do que a maioria. Ela balançou a cabeça, as lágrimas ainda caindo. O senhor não sabe nada sobre mim. Renato a olhou nos olhos. Eu sei mais do que você imagina. Sei que você chega na empresa antes das 6 da manhã. Sei que você nunca faltou um dia sequer nesses 2 anos. Sei que quando o elevador do prédio quebrou no mês passado,
Você subiu 20 andares de escada carregando material de limpeza sem reclamar uma única vez. Sei que na semana passada, quando a filha do seu Armando, o porteiro, ficou doente, você cobriu o turno dele sem ninguém pedir. Amanda arregalou os olhos. O senhor reparou em tudo isso? Eu reparo nas pessoas que fazem as coisas certas quando ninguém está olhando. E você, Amanda, faz as coisas certas todos os dias. O silêncio que se instalou entre eles era diferente daquele que Regis havia criado. Este era cheio de respeito, cheio de reconhecimento, cheio de algo que Amanda não recebia há tanto tempo que quase havia esquecido como era. A sensação de ser vista. Me conta uma coisa, Renato disse, apoiando os cotovelos na mesa. Como você conheceu aquele sujeito? Amanda suspirou. Um aplicativo de encontros. Ele parecia tão diferente nas mensagens. Educado, gentil, interessado. Disse que queria me levar a um jantar especial. Eu nem queria vir, mas minha filha insistiu. Disse que eu precisava sair, viver um pouco. Faz tanto tempo que eu não faço nada por mim. Sua filha? Renato perguntou. Beatriz. Ela ainda é criança. É a razão pela qual eu levanto todos os dias. A razão pela qual eu aguento tudo o que eu aguento. A voz dela falhou. Renato percebeu que havia muito mais naquela história do que uma noite ruim num restaurante. Havia camadas de dor, de luta, de sacrifício que ele ainda não conhecia. Amanda, eu quero te fazer uma pergunta, e quero que seja honesta comigo. Ela o olhou cautelosa. Diga, tem algo mais acontecendo, não tem? Algo além desse encontro, além do trabalho. Algo que está te mantendo acordada de noite. Amanda apertou o guardanapo entre os dedos. A mandíbula tremeu. Ela olhou para baixo, para a mesa, para as próprias mãos que limpavam escritórios o dia inteiro e que naquele momento não conseguiam limpar as lágrimas rápido o suficiente. Minha filha está doente, senhor Renato, ela disse, a voz tão baixa que ele precisou se inclinar para ouvir. E eu não tenho dinheiro para o tratamento. A frase caiu no ar como uma bomba silenciosa. Renato sentiu o peito apertar de um jeito que contratos milionários e reuniões de diretoria jamais provocaram. Ali estava uma mulher que trabalhava todos os dias sem reclamar, que havia sido humilhada publicamente por um homem covarde, e que carregava nas costas um peso que a maioria das pessoas não aguentaria nem por uma semana. Que tipo de tratamento? Ele perguntou. A voz firme, mas com uma suavidade que Amanda nunca tinha ouvido de nenhum patrão. Amanda olhou nos olhos dele, e pela primeira vez naquela noite, não viu julgamento, não viu pena. Viu algo raro, algo quase extinto no mundo em que ela vivia. Viu alguém que realmente queria ajudar. É complicado, ela disse, secando os olhos. Mas eu não quero incomodar o senhor com isso. O senhor já fez demais por mim essa noite. Renato se inclinou para frente e disse algo que mudaria a vida de Amanda para sempre. Algo que ela repetiria para a filha naquela noite, que repetiria para si mesma nos dias seguintes e que ecoaria na memória dela pelo resto da vida como o momento exato em que tudo começou a mudar. Amanda, o que aquele homem fez com você essa noite foi tentar te convencer de que você não vale nada. Mas eu estou te dizendo agora, você vale mais do que ele jamais vai entender. E se sua filha precisa de ajuda, então a partir de agora ela não está sozinha, nem você. Amanda cobriu a boca com a mão. As lágrimas que caíram não eram mais de dor, nem de alívio. Eram de esperança. Aquele sentimento esquecido, enterrado debaixo de contas atrasadas, de noites sem dormir, de humilhações engolidas em silêncio. A esperança havia voltado e tinha a voz firme de um homem que ela mal conhecia, mas que, em poucos minutos, havia feito mais por ela do que qualquer pessoa nos últimos anos. O que Amanda ainda não sabia, o que ninguém naquele restaurante poderia imaginar, era que aquela noite não havia sido um acidente. O destino havia colocado Renato Brandão naquele restaurante por uma razão. E o que ele descobriria sobre Amanda nos dias seguintes não apenas mudaria a vida dela, mas viraria a dele de cabeça para baixo de um jeito que nenhum contrato, nenhuma fortuna, nenhum sucesso empresarial jamais havia conseguido. Porque Amanda Moraes não era apenas uma faxineira.
E o segredo que ela guardava era grande o suficiente para abalar os alicerces de tudo que Renato Brandão acreditava saber sobre sua própria vida. Amanda chegou em casa naquela noite e encontrou a sala escura. Apenas a luz azulada da televisão velha iluminava o rosto de Beatriz, que havia adormecido no sofá com um livro aberto sobre o peito. O som da porta fez a menina se mexer, mas não acordou. Amanda ficou parada na entrada, olhando para a filha, e sentiu o peso do mundo inteiro desabar sobre os ombros. Largou a bolsa no chão devagar, tirou os sapatos sem fazer barulho e se ajoelhou ao lado do sofá. Passou a mão no cabelo de Beatriz com um carinho tão delicado que parecia ter medo de quebrar aquele momento. A menina respirava tranquila, sem saber que a mãe havia acabado de viver uma das piores noites da sua vida. Sem saber que um estranho havia tentado destruir o pouco de autoestima que restava na mulher, que acordava todos os dias antes do sol nascer para garantir que ela tivesse comida na mesa. "Eu vou dar um jeito, minha filha", Amanda sussurrou, a voz embargada. "Eu sempre dou." Pegou Beatriz nos braços com cuidado e a carregou até o quarto pequeno que as duas dividiam. Deitou a menina na cama, cobriu com o lençol e ficou ali, sentada na beirada do colchão, chorando em silêncio no escuro. Não chorava mais por Regis. Aquele homem já não importava. Chorava porque no dia seguinte teria que voltar ao trabalho, encarar o mesmo prédio, o mesmo uniforme, as mesmas escadas, sabendo que seu patrão agora sabia da sua dor. E isso, para Amanda, era quase pior que a humilhação. Ela não queria pena de ninguém. Tinha aprendido, ao longo de anos difíceis, que pena não paga conta, não compra remédio e não cura doença. E a doença de Beatriz não era simples. A menina precisava de um procedimento que só era realizado em uma clínica especializada, a Clínica Instituto Renascer, e o custo era tão alto que Amanda havia parado de olhar os números. Cada vez que lia o valor, sentia como se estivesse lendo uma sentença. Na manhã seguinte, Amanda entrou na sede da Grupo Brandão Empreendimentos mais cedo que o normal. Queria terminar o serviço antes que qualquer pessoa chegasse. Queria ser invisível, como sempre foi. Mas naquela manhã, ser invisível doía de um jeito diferente. Porque agora, alguém a tinha visto. Alguém sabia que por trás do uniforme e do carrinho de limpeza, existia uma mulher com uma filha doente, com uma vida que estava desmoronando pedaço por pedaço. Estava limpando a sala de reuniões quando ouviu passos no corredor. Reconheceu o som antes mesmo de ver quem era. Passos firmes, ritmados, de alguém que caminha com propósito. Renato Brandão apareceu na porta e parou. "Bom dia, Amanda." Ela quase derrubou o borrifador, endireitou o corpo e respondeu sem olhar nos olhos dele. "Bom dia, senhor Renato." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para encher a sala inteira de desconforto. Amanda sentia o rosto arder. Queria que o chão se abrisse e a engolisse. "Posso sentar?" Renato perguntou, puxando uma das cadeiras da mesa de reuniões. "É a empresa do senhor," ela respondeu, ainda sem olhar para ele. "O senhor senta onde quiser." Renato sentou e ficou em silêncio por um momento. Observou Amanda continuar limpando como se a vida dependesse daquilo. E, de certa forma, dependia. "Amanda, ontem à noite você mencionou que sua filha precisa de tratamento." Ela parou de limpar. As mãos ficaram suspensas no ar, segurando o pano, como se o corpo tivesse congelado. "Senhor Renato, eu agradeço muito o que o senhor fez por mim ontem. De verdade. Mas eu não quero que o senhor pense que eu estava pedindo alguma coisa. Eu nunca pedi nada para ninguém na minha vida e não vou começar agora." A voz dela saiu firme, mas havia uma fragilidade por trás de cada palavra que Renato conseguia sentir. Era o orgulho de quem já perdeu quase tudo, menos a dignidade. "Eu não acho que você estava pedindo nada", ele disse com calma. "Mas eu estou oferecendo, e tem uma diferença enorme entre as duas coisas." Amanda finalmente olhou para ele. Seus olhos estavam cheios de água, mas ela se recusava a deixar as lágrimas caírem. Já havia chorado demais na noite anterior. "O senhor não entende. O tratamento da Beatriz custa mais do que eu vou ganhar em anos. Não é algo que se resolve com uma boa ação ou um gesto bonito. É uma realidade que eu encaro todo dia quando acordo e toda noite quando deito. Então me deixa entender.
Renato disse, inclinando o corpo para a frente. Me conta sobre a Beatriz. Me conta o que ela tem. Amanda soltou o pano de limpeza devagar. Encostou-se na parede e cruzou os braços. Não por arrogância, mas como quem precisa se abraçar para não desmoronar. Beatriz nasceu com uma condição no coração. Durante os primeiros anos, os médicos acompanharam e disseram que poderia estabilizar sozinha. E por um tempo, estabilizou. Ela corria, brincava, ia para a escola. Vivia como qualquer criança. Mas há alguns meses, os sintomas voltaram. Cansaço que não passava. Falta de ar quando subia escadas. Uma vez desmaiou no meio da aula e a escola me ligou desesperada. Renato escutava em silêncio, com os cotovelos apoiados na mesa e os dedos entrelaçados. O médico do posto de saúde encaminhou a gente para um especialista. O especialista fez os exames e disse que a condição avançou, que ela precisa de um procedimento urgente. Mas o procedimento só é feito na clínica Instituto Renascer. E o custo... Amanda fez uma pausa longa. O custo é de R$180 mil. O número ficou suspenso no ar como uma nuvem pesada. R$180 mil. Para Amanda, era uma montanha impossível de escalar. Para Renato, era o valor de um jantar de negócios com investidores internacionais. E o sistema público? Renato perguntou. Fila de espera, meses, talvez mais de um ano. E o médico disse que a Beatriz não pode esperar tanto tempo. Cada semana que passa, a condição avança mais. Amanda finalmente perdeu a batalha contra as lágrimas. Escorreram silenciosas, sem soluços, sem drama. Apenas a dor pura de uma mãe que sabe que o tempo está contra ela e que o dinheiro que poderia salvar sua filha simplesmente não existe na conta dela. Eu já tentei de tudo, Sr. Renato. Fiz campanha na internet, pedi ajuda em igrejas, procurei programas sociais. Consegui juntar R$11 mil em 8 meses. 11 mil de 180. É como tentar encher o oceano com um copo. Renato ficou em silêncio por um longo momento. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque estava processando algo que ia muito além daquela conversa. Algo que havia começado na noite anterior naquele restaurante e que agora ganhava uma dimensão que ele não havia previsto. Amanda, eu vou ser direto com você. Eu posso ajudar com o tratamento da Beatriz. Ela balançou a cabeça imediatamente. Não, Sr. Renato. Eu não posso aceitar isso. O senhor já fez demais. Não seria certo. Certo? Renato repetiu, levantando uma sobrancelha. Uma mãe lutando sozinha para salvar a filha, enquanto tem gente por perto com condição de ajudar e não faz nada? Isso sim não é certo. A frase atingiu Amanda como uma onda. Ela abriu a boca para responder, mas não encontrou palavras. Ninguém jamais havia olhado para a situação dela daquele ângulo. Me dá alguns dias, Renato disse, levantando-se. Eu vou conversar com a equipe médica da clínica, entender o procedimento, ver o que precisa ser feito. Não estou te pedindo para aceitar nada agora. Só estou te pedindo para não dizer não antes de eu tentar. Amanda o olhou como quem observa algo impossível acontecendo em câmera lenta. Por quê? Ela perguntou pela segunda vez em menos de 24 horas. Por que o senhor se importa tanto? Renato parou na porta e se virou. Havia algo no olhar dele que Amanda não conseguia decifrar. Uma sombra, uma memória, alguma coisa antiga que parecia estar conectada àquela conversa de um jeito que ela ainda não compreendia. Porque eu sei o que é perder alguém que você ama e não poder fazer nada, ele disse. E saiu. Amanda ficou parada no meio da sala de reuniões, com o pano de limpeza esquecido no chão e o coração aos pedaços. Não sabia o que Renato havia querido dizer com aquelas últimas palavras. Não sabia que história ele carregava. Mas sentiu, com a certeza que só a intuição de uma mãe pode dar, que aquele homem não estava oferecendo ajuda por caridade ou por culpa. Havia algo mais. Algo que conectava a história dele à dela de um jeito que nenhum dos dois ainda entendia completamente. E quando essa conexão viesse à tona, nada, absolutamente nada, seria como antes. Renato não dormiu naquela noite. Ficou sentado no escritório da sua casa, uma sala ampla com estantes de mogno e janelas que davam para o jardim silencioso, girando um copo de água entre os dedos, enquanto a mente viajava para um lugar que ele passava anos tentando evitar. Havia dito para Amanda que sabia o que era perder alguém.
E no instante em que as palavras saíram da sua boca, sentiu como se tivesse aberto uma porta trancada há muito tempo. Uma porta que ele mantinha fechada com chave, cadeado e tudo que pudesse impedir as memórias de escaparem. Seu filho, Luca. O nome ainda ardia como brasa. Luca havia nascido com uma condição parecida com a de Beatriz. O coração dele era frágil desde o primeiro batimento. Renato lembrava com uma clareza dolorosa do dia em que o médico explicou a situação, usando palavras técnicas que ele não entendia, mas cujo peso sentia nos ossos. Lembrava de ter segurado a mão da esposa, Elisa, e de ter prometido que faria qualquer coisa para salvar o filho. E fez. Procurou os melhores especialistas. Voou para outras cidades. Gastou fortunas em consultas, exames, segundas e terceiras opiniões. Mas naquela época, Renato não era quem era hoje. Naquela época, ele estava apenas começando. A Grupo Brandão Empreendimentos era um escritório pequeno com 3 funcionários e um sonho grande demais para o caixa que tinha. O dinheiro que precisava para o procedimento do filho era um valor que ele simplesmente não conseguia alcançar a tempo. Luca não resistiu. Renato fechou os olhos e sentiu o peito comprimir, como se alguém estivesse apertando com as 2 mãos. Mesmo depois de tantos anos, a dor não diminuía. Apenas mudava de forma. No começo era um grito, depois virou um sussurro. Agora era um silêncio pesado que morava dentro dele e que acordava toda vez que alguém mencionava a palavra filho perto dele. Elisa não suportou o luto. O casamento que parecia indestrutível se desfez aos poucos, como uma parede que vai rachando sem ninguém perceber até desabar inteira. Ela foi embora meses depois, levando consigo as últimas lembranças de uma família que Renato havia tentado construir com tudo que tinha. Ele ficou sozinho, rico, poderoso, respeitado e completamente sozinho. Foi por isso que construiu o império que construiu. Cada prédio erguido pela Grupo Brandão era, de alguma forma, um monumento à promessa que ele não conseguiu cumprir. Cada contrato assinado era uma tentativa de provar que ele era capaz de algo grandioso, mesmo que o mais importante, salvar o próprio filho, tivesse escapado das suas mãos. E agora, sentado naquele escritório no meio da madrugada, Renato entendia com uma lucidez assustadora porque a cena do restaurante havia mexido tanto com ele. Não era apenas indignação pela humilhação. Não era apenas compaixão por Amanda. Era reconhecimento. Ele estava vendo, na luta daquela mulher, o reflexo da sua própria luta de anos atrás. Uma mãe tentando salvar a filha sem ter os recursos necessários. Exatamente como ele tentou salvar Luca. A diferença é que agora Renato tinha os recursos, e dessa vez ele não ia chegar tarde. Na manhã seguinte, Renato ligou para Cláudio Ventura, seu braço direito na empresa. Cláudio trabalhava com ele há mais de uma década e era uma das poucas pessoas no mundo que conhecia a história de Luca. Preciso que você levante tudo sobre a clínica Instituto Renascer, Renato disse, sem rodeios. Quero saber quem são os médicos, qual o procedimento para casos cardíacos pediátricos, quanto custa e qual a disponibilidade de agenda. Cláudio ficou em silêncio por alguns segundos. Posso saber o motivo? Uma funcionária minha tem uma filha que precisa de tratamento urgente. Vou cobrir os custos. Outro silêncio. Renato, você sabe que eu nunca questiono suas decisões, mas R$180 mil para uma funcionária da limpeza? O conselho vai querer uma explicação. O conselho não precisa saber. Isso sai do meu bolso pessoal. Não é verba da empresa. Cláudio suspirou. Conhecia Renato bem o suficiente para saber que quando ele usava aquele tom, a decisão já estava tomada, e nenhum argumento no mundo mudaria uma vírgula. Entendido. Te mando tudo até o fim do dia. Enquanto Renato organizava os bastidores, Amanda vivia um dia completamente diferente no andar de baixo. Limpava os corredores com a mesma dedicação de sempre, mas sua cabeça estava em outro lugar. Não conseguia parar de pensar na conversa do dia anterior, nas palavras de Renato, na oferta que ela havia recusado. Havia feito a coisa certa? Recusar ajuda era orgulho ou burrice? Onde terminava a dignidade e começava a teimosia? E mais importante, ela tinha o direito de deixar o orgulho falar mais alto quando a vida da filha estava em jogo?
Essas perguntas giravam na cabeça dela como um carrossel que não parava, cada volta trazendo mais culpa, mais dúvida, mais angústia. Foi quando Márcia, a supervisora da equipe de limpeza, se aproximou com uma expressão que Amanda conhecia bem. Era a cara de quem traz notícia ruim. Amanda, posso falar com você um minuto? Amanda largou o rodo e acompanhou Márcia até um canto do corredor. A supervisora olhou para os lados antes de falar, como se estivesse prestes a revelar um segredo de estado. Recebi uma ligação da escola da Beatriz. Parece que ela passou mal durante a aula de educação física. A coordenadora disse que ela desmaiou e que chamaram uma ambulância por precaução. O chão sumiu debaixo dos pés de Amanda. O ar desapareceu dos pulmões. O corredor inteiro girou ao redor dela como se o prédio tivesse sido sacudido por um terremoto. Como assim desmaiou? Ela perguntou, a voz saindo estrangulada. Ela estava bem de manhã. Tomou café, estava sorrindo. Me deu um beijo antes de sair. Eu não sei os detalhes, Márcia disse segurando o braço dela. Só sei que levaram para o pronto atendimento municipal. Você precisa ir agora. Amanda não pensou 2 vezes. Largou tudo. O carrinho, os produtos, o uniforme, a dignidade de pedir permissão. Saiu correndo pelo corredor em direção ao elevador, as pernas tremendo, o coração disparado, a mente bombardeada por todos os piores cenários possíveis. Estava quase chegando à saída do prédio quando uma voz a parou. Amanda! Era Renato. Ele vinha caminhando pelo saguão com Cláudio quando viu Amanda praticamente voando em direção à porta com o rosto transtornado. O que aconteceu? Ele perguntou, segurando-a gentilmente pelo ombro. Beatriz, minha filha, desmaiou na escola. Levaram para o pronto atendimento. Eu preciso ir, Sr. Renato. Eu preciso ir agora. Por favor. As palavras saíam atropeladas, misturadas com lágrimas que ela não tentava mais segurar. Todo o orgulho, toda a fortaleza que ela havia construído ao redor de si mesma, desmoronou em questão de segundos. Naquele momento, ela não era a funcionária exemplar, nem a mulher forte que recusava ajuda. Era apenas uma mãe desesperada. Renato não hesitou. Tirou a chave do carro do bolso e olhou para Cláudio. Cancela tudo o que eu tenho hoje. Tudo. Cláudio arregalou os olhos. Renato, você tem reunião com os investidores da... Eu disse tudo, Cláudio. Renato colocou a mão nas costas de Amanda e a guiou até o estacionamento. Eu te levo. Vamos agora. Amanda queria recusar. Queria dizer que podia ir sozinha, que pegava um ônibus, que dava um jeito. Mas quando abriu a boca, o que saiu não foi uma recusa. Foi um sussurro quebrado que carregava todo o peso de uma mãe que finalmente entendeu que não podia mais carregar o mundo sozinha. Obrigada. Uma única palavra. Mas que custou mais caro do que qualquer frase que ela já havia dito na vida. Porque para Amanda, aceitar ajuda era admitir que havia chegado ao limite. E o limite, para uma mulher que lutava todos os dias sem reclamar, era o lugar mais assustador do mundo. No carro, enquanto Renato dirigia em silêncio cortando o trânsito com a precisão de quem não aceita perder tempo, Amanda olhava pela janela com o rosto molhado e as mãos entrelaçadas como se estivesse rezando. E estava. Renato olhou de canto para ela e sentiu algo se partir dentro do peito. Porque naquele perfil recortado contra a luz da janela, naquela mulher destruída de medo, ele não via apenas Amanda. Ele via a si mesmo, anos atrás, correndo pelos corredores de um hospital com o coração na mão, implorando para que o destino não levasse embora a única coisa que realmente importava. Naquela época, ele chegou tarde demais. Dessa vez, apertou o acelerador. O carro de Renato parou na entrada do pronto atendimento municipal com uma freada que fez os pneus cantarem no asfalto. Amanda abriu a porta antes mesmo do veículo parar completamente e saiu correndo em direção à recepção, empurrando a porta de vidro com tanta força que o segurança deu um passo para trás assustado. Minha filha, Beatriz Moraes. Ela foi trazida de ambulância, desmaiou na escola. Por favor, me diz onde ela está. A recepcionista, uma mulher de expressão cansada que claramente já havia visto centenas de mães desesperadas passarem por aquele balcão, digitou o nome no sistema com uma calma que para Amanda parecia proposital, quase cruel. Beatriz Moraes. Ela está na ala de observação pediátrica.
Corredor à direita. Segunda porta. Amanda nem terminou de ouvir. Saiu em disparada pelo corredor, os sapatos batendo no piso frio, o eco dos passos se misturando com o bip constante dos aparelhos e o murmúrio abafado de outras famílias que esperavam notícias atrás de portas fechadas. Renato entrou logo atrás, mais contido, mas com a mesma urgência estampada no rosto. Parou na recepção e se identificou. Eu trouxe a mãe da criança. Se precisarem de qualquer coisa mesmo, me procurem. Estarei na sala de espera. A recepcionista assentiu sem entender direito quem era aquele homem ou por que ele parecia tão envolvido com uma paciente que não era da família dele. Renato não explicou. Caminhou até a sala de espera. Sentou numa cadeira de plástico desconfortável e apoiou os cotovelos nos joelhos, entrelaçando os dedos como se estivesse tentando segurar o próprio corpo no lugar. O cheiro de desinfetante invadiu suas narinas e trouxe com ele uma avalanche de memórias. A última vez que havia sentido aquele cheiro foi anos atrás, num hospital diferente, numa cidade diferente, mas com a mesma atmosfera de medo e incerteza. Naquela época, ele era o pai correndo pelo corredor. Era ele quem implorava na recepção. Era ele quem sentava nessas mesmas cadeiras de plástico, rezando para qualquer força do universo que estivesse disposta a ouvir. No corredor da ala pediátrica, Amanda encontrou a porta e entrou sem bater. Beatriz estava deitada numa maca, com os olhos fechados e um monitor cardíaco preso ao dedo. Ao lado dela, uma enfermeira anotava números numa prancheta. Uma médica conversava com a coordenadora da escola, que estava visivelmente abalada. Beatriz! Amanda chamou, a voz quebrando antes mesmo de terminar o nome. A menina abriu os olhos devagar e, ao ver a mãe, deu um sorriso fraco que partiu o coração de todas as pessoas naquela sala. Oi, mãe. Desculpa ter te assustado. Amanda se jogou ao lado da maca e segurou a mão da filha com as duas mãos, apertando com cuidado, como se Beatriz fosse feita de cristal. As lágrimas desciam sem controle, molhando o lençol fino do hospital. Não pede desculpa, meu amor. Nunca pede desculpa por isso. Eu estou aqui. A mamãe está aqui. A médica se aproximou e tocou gentilmente o ombro de Amanda. A senhora é a mãe? Sou. O que aconteceu com ela? Ela estava bem de manhã. Eu juro que ela estava bem. A Beatriz teve um episódio de desmaio durante a atividade física. A pressão arterial caiu significativamente e o ritmo cardíaco ficou irregular por alguns minutos. Conseguimos estabilizar, mas precisamos conversar sobre os próximos passos. A médica fez um gesto indicando o corredor. Amanda olhou para Beatriz, que havia voltado a fechar os olhos, e se levantou com as pernas tremendo. Seguiu a médica até um canto reservado, longe dos ouvidos da menina. Dona Amanda, eu analisei o histórico da Beatriz e os exames que ela já fez com o especialista. A condição cardíaca dela está avançando mais rápido do que o previsto. O episódio de hoje é um sinal claro de que o coração dela está sendo exigido além do que consegue suportar. Amanda encostou na parede, como se precisasse de apoio para continuar de pé. O que isso significa, doutora? Significa que o procedimento que foi recomendado pelo especialista não pode mais esperar. Cada episódio como esse representa um risco maior. Precisamos agir o quanto antes. Quanto antes é quando? Amanda perguntou, a voz tão fina que mal se ouvia. Semanas, não meses, semanas. A palavra caiu sobre Amanda como uma sentença. Semanas? Ela que mal havia juntado 11 mil reais em meses. Como conseguiria 180 mil em semanas? Era como pedir para alguém construir uma ponte sobre o oceano, usando palitos de fósforo. Eu vou dar um jeito, ela disse, mais para si mesma do que para a médica. Dona Amanda, eu entendo a situação, mas preciso que a senhora compreenda a gravidade. Estamos falando de uma janela de tempo limitada. Quanto mais demorar, mais arriscado o procedimento se torna. Amanda assentiu em silêncio, engolindo o choro que insistia em subir pela garganta. Agradeceu à médica e voltou para o lado de Beatriz, que agora estava acordada e olhava para o teto com aquela expressão que crianças têm quando sabem que algo está errado, mas não querem preocupar os adultos. Mãe, eu posso ir para casa? Logo, meu amor, logo.
Deixa a doutora fazer mais uns exames e a gente vai embora, tá? Tá. Mãe? Sim? Você estava chorando? Amanda forçou um sorriso que custou mais esforço do que qualquer dia de trabalho. Não, amor. É alergia. Esse hospital tem muito produto de limpeza. Beatriz sorriu. Engraçado. Você trabalha com produto de limpeza todo dia e nunca tem alergia. Amanda riu pela primeira vez naquele dia. Uma risada curta, molhada, que era metade alegria e metade desespero. Beijou a testa da filha e ficou ali, segurando a mão dela, enquanto o monitor cardíaco marcava cada batimento como um lembrete implacável de que o tempo estava correndo. Na sala de espera, Renato havia ligado para Cláudio. Preciso daquelas informações sobre a clínica Instituto Renascer agora. Não amanhã, não hoje à noite. Agora. Renato, eu já estava levantando. A clínica é referência nacional em procedimentos cardíacos pediátricos. O responsável técnico é o Dr. Henrique Nassif, um dos melhores do país. O procedimento que a menina precisa tem taxa de sucesso alta quando feito no momento certo. Quando feito no momento certo, Renato repetiu. Esse é o problema. O momento certo é agora, e ninguém está fazendo nada. Tem mais uma coisa, Cláudio disse com um tom cauteloso. Eu fiz uma pesquisa sobre a Amanda, sobre o histórico dela. Renato franziu a testa. Eu não pedi para você investigar a vida dela. Eu sei. Mas quando você me pediu para levantar informações sobre a clínica, eu precisava do nome completo da paciente. E quando coloquei o nome da Amanda no sistema, apareceu uma coisa que você precisa saber. Renato sentiu um frio na espinha. O que apareceu? Amanda Moraes não é o nome completo dela. O nome de registro é Amanda Moraes Brandão. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Renato. O corredor do hospital continuava movimentado ao redor dele. Enfermeiros passavam, macas eram empurradas, famílias choravam e sorriam em diferentes cantos do prédio. Mas para Renato, o mundo havia parado. Brandão? Ele repetiu, a palavra saindo da boca como se fosse de outra língua. Brandão. Ela usa só Moraes no trabalho e nos documentos do dia a dia. Mas no registro civil completo, o sobrenome está lá. Isso pode ser coincidência. Brandão é um sobrenome comum. Pode ser. Mas eu fui um pouco mais fundo. E encontrei o nome do pai dela nos registros antigos. Quem é o pai dela? Cláudio fez uma pausa que durou uma eternidade comprimida em 3 segundos. Otávio Brandão. Renato sentiu as pernas falharem. Segurou no braço da cadeira com tanta força que o plástico rangeu. Otávio Brandão, seu tio, o irmão mais velho do seu pai, que havia desaparecido da família décadas atrás depois de uma briga que ninguém nunca explicou direito. O homem que virou fantasma, cujo nome era proibido nas reuniões de família, cuja existência havia sido apagada como se nunca tivesse existido. Você tem certeza? Renato perguntou, a voz irreconhecível. Os registros batem. Data, local, nome completo. Se isso estiver correto, Amanda é filha do seu tio Otávio. O que faz dela? Minha prima. A frase saiu como um sussurro, mas carregava o peso de um trovão. Renato ficou olhando para o corredor do hospital sem enxergar nada. A mulher que limpava seu escritório há 2 anos. A mulher que ele havia defendido num restaurante. A mulher cuja filha estava ali, naquele pronto atendimento, com o coração falhando. Era da sua família, do seu sangue, da mesma árvore genealógica que ele acreditava conhecer de ponta a ponta. Cláudio, ela sabe? Renato perguntou. Ela sabe quem eu sou para ela? Não tenho como afirmar. Mas pelo que vi, o pai dela saiu da família antes dela nascer. É possível que ela nem saiba que tem parentes com esse sobrenome na cidade. Ou se sabe, pode não ter feito a conexão. Renato passou a mão pelo rosto. A cabeça girava com a velocidade de um furacão. Durante 2 anos, uma prima que ele nem sabia que existia havia limpado o chão do seu escritório. Havia passado por dificuldades inimagináveis a poucos metros dele. Havia carregado sozinha o peso de uma filha doente, enquanto ele assinava contratos milionários no andar de cima. A culpa que ele sentia por Luca, que já era grande, se multiplicou por 1000. Porque agora não era apenas sobre uma funcionária que ele admirava. Era sobre família, sobre sangue, sobre uma dívida que ele nem sabia que tinha, mas que sentia nos ossos como se sempre estivesse ali,
esperando para ser cobrada. Naquele instante, a porta da ala pediátrica se abriu e Amanda apareceu. Os olhos inchados, o rosto exausto, mas com um alívio frágil nos lábios. Ela está estável. Vão liberar em algumas horas. Renato se levantou e olhou para Amanda como se a estivesse vendo pela primeira vez. Cada traço do rosto dela agora ganhava um novo significado. A determinação, a força silenciosa, o orgulho inabalável. Tudo fazia sentido. Eram traços dos Brandão. Os mesmos traços que ele via no espelho todos os dias. Ele queria contar. Queria abrir a boca e dizer tudo o que havia acabado de descobrir. Mas olhou para os olhos cansados de Amanda, para os ombros que carregavam o mundo, e entendeu que aquele não era o momento. Ela já estava no limite. Uma revelação daquela magnitude agora poderia ser o empurrão que faria tudo desmoronar. Que bom, ele disse, forçando um sorriso que escondia uma tempestade. Que bom que ela está bem. Senhor Renato, a doutora disse que o procedimento não pode mais esperar. Semanas. Eu tenho semanas. Renato colocou a mão no ombro dela e disse com uma convicção que nascia de um lugar muito mais profundo do que Amanda poderia imaginar. Então, semanas é o que a gente tem. E vai ser o suficiente. Eu prometo. Amanda olhou nos olhos dele e viu algo que não conseguia explicar. Uma urgência que ia além da compaixão. Um compromisso que parecia pessoal demais para ser apenas generosidade. Como se Renato não estivesse apenas ajudando uma funcionária, mas acertando contas com algo muito maior. Ela não entendeu. Ainda não podia entender. Mas no fundo do peito, naquele lugar onde a intuição fala mais alto que a razão, Amanda sentiu que a história entre ela e Renato Brandão era muito mais antiga do que 2 anos de corredor e carrinho de limpeza. E ela estava certa. Renato passou os dias seguintes vivendo 2 vidas ao mesmo tempo. Na superfície, era o empresário de sempre. Reuniões, contratos, decisões que moviam engrenagens enormes. Por dentro, era um homem partido ao meio por uma descoberta que não sabia como processar. Amanda era sua prima, a filha do tio que a família inteira havia apagado da história como se ele nunca tivesse existido. E agora, a filha desse homem invisível limpava os corredores da empresa que Renato construiu sobre o sobrenome que ela também carregava. Sem saber. Na primeira oportunidade que teve, Renato foi até a casa da mãe. Dona Conceição morava num apartamento amplo no centro da cidade, cercada de fotografias antigas e móveis que contavam histórias de décadas. Aos seus anos de vida, mantinha a lucidez afiada e o temperamento forte que todos os Brandão herdavam como marca registrada. Mãe, preciso falar sobre o tio Otávio. O nome caiu na sala como um copo de vidro no chão. Dona Conceição, que estava servindo café com aquela elegância calma de quem transformou cada gesto cotidiano em ritual, parou no meio do movimento. A xícara ficou suspensa no ar por 2 segundos antes de pousar no pires com um clique seco. De onde você tirou esse nome? Preciso saber o que aconteceu com ele. A verdade. Não a versão resumida que vocês me contaram quando eu era criança. Dona Conceição se sentou devagar na poltrona, como se o peso daquela conversa exigisse que ela estivesse bem apoiada. Olhou para o filho com uma mistura de surpresa e algo que Renato demorou para identificar. Medo. Seu tio Otávio era o mais velho de 3 irmãos. Seu pai era o do meio. E tinha a Glória, a caçula, que foi morar no exterior quando ainda era jovem. Otávio era brilhante, inteligente, carismático, o orgulho do seu avô. Todo mundo achava que ele seria o grande nome da família. E o que aconteceu? Dona Conceição tomou um gole de café antes de continuar, como se precisasse de combustível para atravessar aquela história. Otávio se apaixonou por uma moça chamada Helena, uma mulher simples do interior, que trabalhava como costureira num ateliê perto da casa dos seus avós. Seu avô não aprovava. Dizia que os Brandão não se misturavam com gente sem estudo, sem posição. Era outro tempo, meu filho. As coisas eram diferentes. Diferentes ou erradas? Renato perguntou. Dona Conceição o olhou com uma firmeza que admitia a resposta sem precisar dizê-la. Otávio não cedeu. Casou com Helena mesmo contra a vontade do seu avô. E o preço foi altíssimo. Seu avô cortou tudo. Herança,
acesso à empresa da família, até o número de telefone. Disse que Otávio havia escolhido e que agora vivesse com as consequências. E meu pai? O que fez? Dona Conceição desviou o olhar. Seu pai amava o irmão, mas amava mais a aprovação do seu avô. Ele tentou manter contato às escondidas no começo, mas quando seu avô descobriu, deu um ultimato. Disse que qualquer um que mantivesse relação com Otávio seria tratado da mesma forma. Seu pai recuou. E com o tempo, recuar virou esquecer. E esquecer virou fingir que Otávio nunca existiu. Renato sentiu um nó se formar na garganta. Seu pai, que ele admirava tanto, que havia construído os alicerces sobre os quais Renato ergueu seu império, esse mesmo homem havia abandonado o próprio irmão por medo de perder uma herança. Mãe, o tio Otávio teve filhos? Dona Conceição ficou em silêncio. Um silêncio longo, pesado, do tipo que responde antes de qualquer palavra. Eu ouvi dizer que sim, ela respondeu por fim. Uma menina, mas nunca soube o nome. Depois que seu avô proibiu qualquer contato, a família do Otávio simplesmente sumiu, como se tivessem sido engolidos pelo mundo. O nome dela é Amanda, Renato disse. Dona Conceição arregalou os olhos. Como você sabe disso? Porque ela trabalha para mim, mãe, há 2 anos, como faxineira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Conceição levou a mão ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas que ela lutava para conter. A xícara de café tremeu no pires. Uma Brandão trabalhando como faxineira? Uma Brandão cuja filha está doente e precisa de um procedimento que custa 180 mil reais. Uma Brandão que foi humilhada num restaurante por um desconhecido enquanto eu jantava na mesa ao lado. Uma Brandão que nunca pediu ajuda para ninguém, que trabalha todos os dias sem reclamar, que carrega o mundo nas costas sozinha. As lágrimas de Dona Conceição começaram a cair sem permissão. Ela que sempre foi forte, que sempre manteve a compostura em qualquer situação, chorava agora como se cada lágrima representasse um ano de silêncio, de culpa compartilhada, de uma ferida familiar que todos fingiram não existir. Meu Deus, ela sussurrou. O que nós fizemos? O que o vovô fez? Renato corrigiu. Mas o que importa agora é o que nós vamos fazer. Dona Conceição secou os olhos e olhou para o filho com uma determinação que Renato conhecia muito bem, porque era a mesma determinação que ele via em Amanda todos os dias. Você vai ajudar essa menina, ela disse. Não era pergunta, era ordem. Já estou cuidando do tratamento da neta dela, da Beatriz. Mas tem outra questão, mãe. Amanda não sabe. Não sabe que somos família. Não sabe que o pai dela era um Brandão. Ou se sabe, nunca fez a conexão comigo. E você vai contar? Renato passou a mão pelo rosto. Eu quero contar. Mas quando? Como? A mulher está lidando com uma filha doente, com um emprego que mal paga as contas, com uma humilhação que ela ainda está processando. Se eu chegar agora e disser, somos da mesma família, aquela família que abandonou seu pai e fingiu que ele não existia, o que você acha que vai acontecer? Dona Conceição assentiu devagar. Ela vai sentir raiva. E vai ter todo o direito. Exatamente. Por isso preciso fazer as coisas na ordem certa. Primeiro a Beatriz. Primeiro o tratamento. Depois a verdade. E o Otávio? Dona Conceição perguntou, a voz quase quebrando. Você sabe onde ele está? Renato balançou a cabeça. Ainda não, mas vou descobrir. Saiu da casa da mãe carregando um peso novo sobre os ombros. Antes era compaixão por uma funcionária. Depois virou responsabilidade por uma prima que ele não sabia que existia. Agora era algo maior. A consciência de que sua família, aquela família orgulhosa que ele sempre admirou, havia cometido uma injustiça que atravessou gerações e cujas consequências estavam ali, vivas, pulsando no coração frágil de uma menina chamada Beatriz. No dia seguinte, Renato se reuniu com Cláudio no escritório e colocou tudo na mesa. Agenda uma consulta na Clínica Instituto Renascer para a Beatriz. O mais rápido possível. Quero o Dr. Henrique Nassif pessoalmente. E quero que toda a estrutura de internação, exames pré-operatórios e acompanhamento esteja pronta antes mesmo da menina pisar lá dentro.
Cláudio anotava tudo sem questionar. Conhecia Renato bem o suficiente para saber que quando ele entrava nesse modo, meticuloso, absoluto, sem margem para improviso, era porque algo muito mais profundo do que negócios estava em jogo. E a Amanda? Cláudio perguntou. Ela concordou em aceitar a ajuda? Ela vai concordar. Porque dessa vez não é sobre orgulho ou caridade. É sobre família. Ela só ainda não sabe disso. Naquela mesma tarde, Renato desceu ao andar onde Amanda trabalhava. Encontrou-a na copa, organizando os armários com aquela eficiência silenciosa que a definia. Ela o viu e imediatamente endireitou a postura, como se a presença dele a fizesse lembrar de todas as paredes que ela tentava manter de pé. Senhor Renato. Amanda, eu tenho uma notícia. Consegui uma consulta na clínica Instituto Renascer para a Beatriz. Com o Dr. Henrique Nassif. É o melhor especialista do país para o caso dela. Amanda largou o pano que segurava. As mãos ficaram suspensas no ar, tremendo, enquanto o cérebro processava as palavras como se fossem de outro idioma. O senhor... Como? Isso não importa agora. O que importa é que a consulta está marcada para a semana que vem. Exames, avaliação completa, tudo incluído. E se o Dr. Nassif confirmar o que a médica do pronto atendimento disse, o procedimento será agendado imediatamente. Mas o custo já está coberto. A frase de 2 palavras atravessou Amanda como um raio. Ela ficou parada, olhando para Renato, tentando encontrar alguma lógica naquela situação. Um patrão que ela mal conhecia, que havia presenciado sua humilhação num restaurante por acaso, estava agora pagando o tratamento da sua filha. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Senhor Renato, eu não posso aceitar isso. São 180 mil reais. Eu não vou conseguir pagar de volta nem que eu trabalhe a vida inteira. Quem falou em pagar de volta? Mas por quê? Ela insistiu, os olhos transbordando. Por que o senhor está fazendo tudo isso? Ninguém faz uma coisa dessas sem motivo. Eu preciso entender. Renato a olhou nos olhos, sentiu a verdade empurrando contra os dentes, implorando para sair. Queria dizer, porque você é minha família, porque sua filha carrega o meu sangue. Porque décadas atrás, minha família cometeu um erro imperdoável com seu pai. E agora esse erro está cobrando seu preço na saúde da sua filha. E eu me recuso a deixar a história se repetir. Mas não disse. Ainda não era hora. Porque eu tive um filho, Amanda, ele disse, escolhendo uma verdade que cabia naquele momento. Um filho que tinha a mesma condição que a Beatriz. E eu não consegui salvar. Não porque não quisesse, mas porque não tinha os meios. Hoje eu tenho. E se eu posso evitar que outra mãe passe pelo que eu passei, então é isso que eu vou fazer. Simples assim. Amanda levou as mãos ao rosto. O choro que veio não era silencioso como os anteriores. Era um choro de represa arrebentada, de anos de tensão e medo e solidão sendo liberados de uma só vez. Ela chorou de soluçar, de tremer, de perder o equilíbrio e precisar se apoiar na bancada da copa para não cair. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Precisa levar a Beatriz na consulta. O resto, a gente resolve junto. Amanda secou os olhos com as costas das mãos e olhou para Renato com uma expressão que misturava gratidão, incredulidade e algo mais. Uma intuição que ela não sabia nomear, mas que ficava cada vez mais forte a cada interação com aquele homem. Senhor Renato, posso fazer uma pergunta? Claro. Moraes é o sobrenome da minha mãe, mas meu pai tinha outro sobrenome. Um sobrenome que ele nunca quis que eu usasse. Disse que era um nome que só trazia dor. Eu era pequena demais para entender, mas nunca esqueci a tristeza nos olhos dele quando falava sobre a família que ele deixou para trás. Renato sentiu o chão vacilar sob os pés. O coração acelerou. A garganta secou. Amanda. O sobrenome do meu pai era Brandão, ela disse, olhando diretamente nos olhos de Renato. Igual ao seu. O ar da copa ficou denso como concreto. O relógio na parede continuava tic-taqueando. Os ruídos do escritório continuavam ao fundo. O mundo continuava girando. Mas entre Renato e Amanda, tudo havia parado. Ela sabia. Talvez não soubesse tudo. Talvez não tivesse certeza. Mas havia feito a conexão que ele tentava adiar. E agora, os olhos dela,
Aqueles mesmos olhos que haviam chorado de humilhação num restaurante, de desespero num hospital, de gratidão numa copa, agora buscavam nos olhos dele uma confirmação que mudaria tudo. Renato abriu a boca, fechou, abriu de novo. E pela primeira vez na vida, o homem que fechava contratos milionários sem hesitar, que enfrentava conselhos inteiros sem piscar, que havia encarado Regis Cavalcante com a calma de um general, esse homem não encontrava palavras, porque as próximas palavras que ele dissesse não poderiam ser desfeitas. E o que viria depois delas seria algo que nenhum dos dois poderia controlar. O silêncio na copa durou uma eternidade comprimida em poucos segundos. Amanda estava parada diante de Renato com os olhos fixos nos dele esperando. A frase que ela havia dito ainda ecoava entre as paredes daquela sala pequena, como se tivesse vida própria. O sobrenome do meu pai era Brandão, igual ao seu. Renato sentiu cada músculo do corpo travar. A verdade que ele vinha carregando sozinho havia sido colocada na mesa por quem ele menos esperava. Não por Cláudio, não por Dona Conceição. Por Amanda. A própria Amanda, que aparentemente sabia mais do que ele imaginava. Amanda, ele começou, e a voz saiu diferente. Não era a voz do empresário que comandava reuniões. Não era a voz firme que havia enfrentado Regis no restaurante. Era a voz de um homem que estava prestes a admitir algo que mudaria a relação entre eles para sempre. Senta aqui comigo, por favor. Ela hesitou. Olhou para a porta da copa, como se parte dela quisesse fugir daquele momento. Mas a outra parte, a parte que carregava perguntas sem resposta desde a infância, a manteve no lugar. Puxou uma cadeira e sentou de frente para ele. Eu soube há poucos dias, Renato disse, escolhendo cada palavra como quem pisa em terreno minado. O Cláudio encontrou seu nome completo nos registros quando estava organizando a consulta da Beatriz. Amanda Moraes Brandão, filha de Otávio Brandão. Amanda apertou as mãos sobre o colo. Os olhos se encheram de água, mas ela não piscou. Não queria perder uma vírgula do que viria a seguir. Otávio Brandão era meu tio, Renato continuou. Irmão mais velho do meu pai. Ele foi expulso da família antes de você nascer. Eu sei, Amanda disse, a voz saindo baixa, mas surpreendentemente firme. Meu pai nunca escondeu de mim. Ele não contava detalhes, mas dizia que tinha uma família que escolheu o dinheiro em vez do amor, que o obrigaram a escolher entre a mulher que amava e um sobrenome, e que ele escolheu minha mãe sem pensar duas vezes. Renato engoliu em seco. Cada palavra de Amanda era uma confirmação dolorosa de tudo que Dona Conceição havia contado. Mas ouvir do lado de quem sofreu as consequências era completamente diferente. Era como ver a mesma ferida por dentro. Seu pai estava certo, Renato disse. Foi exatamente isso que aconteceu. Meu avô deu um ultimato. E toda a família obedeceu. Inclusive meu pai. Inclusive seu pai, Amanda repetiu. E havia naquelas 3 palavras uma amargura antiga, guardada, fermentada ao longo de uma vida inteira. Meu pai chorava, senhor Renato. Um homem forte, que trabalhava de sol a sol, que nunca reclamava de nada. Chorava escondido quando pensava que eu e minha mãe estávamos dormindo. Eu ouvia do quarto. Ele sentia falta do irmão. Sentia falta da família. Mas a família não sentia falta dele. Renato sentiu os olhos arderem. A culpa não era dele, ele sabia. Quando tudo aconteceu, ele nem era nascido. Mas a culpa da omissão, de ter convivido 2 anos com Amanda sem saber, sem perguntar, sem enxergar, essa era inteiramente dele. Onde está seu pai agora, Amanda? Ela abaixou os olhos pela primeira vez. O queixo tremeu. As mãos que limpavam escritórios todos os dias apertaram uma à outra com uma força que deixou os dedos brancos. Meu pai se foi há alguns anos. O coração. A palavra caiu como bigorna. O coração. O mesmo órgão que ameaçava a vida de Beatriz havia levado Otávio. Renato sentiu um arrepio percorrer a espinha inteira. A coincidência era cruel demais para ser ignorada, profunda demais para ser acidental. Aquela família carregava nos genes não apenas o sobrenome, mas também a fragilidade que vinha junto com ele. E sua mãe? Renato perguntou, quase com medo da resposta. Minha mãe Helena está viva, mora no interior numa cidade pequena.
Depois que meu pai se foi, ela voltou para a casa dos pais dela. Cuida de uma horta, vive com uma aposentadoria pequena. Eu mando o que posso todo mês, mas nunca é o suficiente. Renato ficou em silêncio por um longo momento. Estava processando a dimensão completa do estrago que uma decisão familiar de décadas atrás havia causado. Otávio foi expulso, trabalhou a vida inteira sem apoio, desenvolveu problemas no coração e não resistiu. Helena ficou viúva. Amanda ficou sozinha com uma filha doente. E tudo isso aconteceu a poucos quilômetros de uma família rica que fingia que eles não existiam. Amanda, eu preciso te pedir uma coisa. E sei que não tenho nenhum direito de pedir. Diga. Perdão. A palavra saiu de Renato como se tivesse sido arrancada do peito com as mãos. Amanda o olhou com os olhos transbordando, sem piscar, sem respirar. Perdão pela minha família, pelo que fizeram com seu pai, pela vida que ele poderia ter tido, pela vida que você poderia ter tido. Por cada dia que você limpou o chão de uma empresa que carrega o sobrenome que deveria ser seu por direito. Amanda cobriu a boca com a mão. O choro veio silencioso, mas devastador. Não era raiva, não era mágoa. Era o alívio brutal de ouvir, pela primeira vez na vida, alguém daquela família reconhecer que o que fizeram com seu pai foi errado. Durante anos, ela carregou a história do pai como um peso invisível, uma injustiça que ninguém conhecia e ninguém validava. E agora, ali, naquela copa simples, o herdeiro da família que havia destruído a vida do pai dela pedia perdão. Eu não te culpo, Renato, ela disse, e pela primeira vez deixou cair o Senhor. Você não fez isso. Você nem era nascido. Mas eu me beneficiei de tudo que veio depois. A empresa do meu pai cresceu porque meu avô investiu nele quando cortou seu pai fora. O dinheiro que deveria ter sido dividido entre os irmãos ficou todo de um lado. E eu construí minha vida sobre essa base. Uma base que foi erguida às custas do sofrimento do seu pai. Amanda secou os olhos e o olhou com uma intensidade que Renato nunca havia visto em ninguém. Você sabe o que meu pai diria se estivesse aqui? O quê? Ele diria que não quer dinheiro, não quer herança, não quer nada material. Ele diria que o único tesouro que perdeu foi o irmão, e que nenhuma fortuna do mundo substitui isso. Renato sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Não tentou limpar. Não tentou esconder. Deixou cair como prova de que aquele momento era real, de que as paredes que ele mantinha ao redor de si haviam finalmente desmoronado. Eu quero conhecer sua mãe, ele disse, e quero que ela conheça a minha. Está na hora dessa família parar de fingir que uma parte dela não existe. Amanda assentiu devagar, o rosto molhado, mas os olhos acesos com algo que não aparecia ali há muito tempo. Pertencimento. A sensação rara e poderosa de saber que você não está sozinha no mundo, que existe alguém do outro lado da ponte que você achava estar queimada. Mas antes de qualquer coisa, Renato continuou secando o rosto e recompondo a postura. A Beatriz. Tudo começa por ela. A consulta na clínica Instituto Renascer aconteceu dias depois. Amanda chegou de mãos dadas com Beatriz, que olhava para o prédio moderno com os olhos arregalados de curiosidade. A menina não conhecia aquele tipo de lugar. Paredes de vidro, recepção com sofás macios, aquários com peixes coloridos, uma televisão enorme passando desenhos na sala de espera pediátrica. Mãe, isso aqui é um hospital? Parece um shopping. Amanda riu, apertando a mão da filha. É uma clínica especial, amor. Vão cuidar de você aqui. Cuidar como? Vou ganhar injeção? Talvez, mas a mamãe vai estar do seu lado o tempo todo. Beatriz fez uma careta dramática que arrancou risadas até da recepcionista. Renato já estava na sala do Dr. Henrique Nassif quando elas chegaram. O médico era um homem de meia idade com olhos atentos e mãos firmes que inspiravam confiança antes mesmo de abrir a boca. Dona Amanda, Beatriz, sejam bem-vindas, o Dr. Nassif disse, estendendo a mão com um sorriso genuíno. Já analisei todos os exames anteriores e o relatório do pronto atendimento. Vou ser direto e transparente com a senhora, como acredito que toda mãe merece. Amanda assentiu, apertando a mão de Beatriz com mais força. A condição da Beatriz é séria, mas tratável. O procedimento que ela precisa é algo que fazemos com frequência aqui na clínica e temos uma taxa de sucesso muito alta. Mas preciso ser honesto. O tempo é fator decisivo.
Quanto mais cedo fizermos, melhor o prognóstico e menor o risco. Quanto tempo o senhor recomenda? Amanda perguntou. Idealmente, dentro de 2 semanas. Vamos precisar de exames pré-operatórios, avaliação cardiológica completa e preparação da equipe. Mas se começarmos agora, conseguimos cumprir esse prazo. Amanda olhou para Renato, que assentiu com a cabeça em silêncio. Naquele olhar não havia mais a distância entre patrão e funcionária. Havia o reconhecimento mudo de 2 pessoas que compartilham o mesmo sangue e que finalmente estavam agindo como família. Vamos começar hoje, Amanda disse com uma firmeza na voz que surpreendeu até ela mesma. Beatriz, que havia ficado em silêncio observando os adultos conversarem com aquela atenção séria que crianças desenvolvem quando sabem que algo importante está acontecendo, puxou a manga da mãe e sussurrou. Mãe, o moço ali. Ela apontou discretamente para Renato. É o seu chefe, né? Aquele que te ajudou no restaurante? Amanda olhou para a filha e sorriu. É, meu amor, é ele. Ele parece gente boa. Parece família. A frase inocente de Beatriz atravessou o peito de todos os adultos naquela sala como uma flecha certeira. O Dr. Nassif não entendeu o peso daquelas palavras, mas Amanda e Renato sentiram cada sílaba vibrar nos ossos. Porque a menina, sem saber de nada, sem conhecer a história de Otávio, sem ter ouvido o nome Brandão numa conversa sobre família, havia enxergado com a clareza que só as crianças possuem aquilo que os adultos levaram décadas para admitir. Ele era família. Renato se ajoelhou na frente de Beatriz e segurou as 2 mãozinhas dela entre as suas. Olhou nos olhos da menina e sentiu o fantasma de Lucas sorrir em algum lugar dentro do peito. Não era substituição. Nunca seria. Mas era uma segunda chance que o destino havia colocado diante dele, disfarçada de coincidência. Beatriz, eu vou te contar um segredo. A menina arregalou os olhos. Segredo de verdade? De verdade. Você é a menina mais corajosa que eu já conheci. E daqui pra frente, você nunca mais vai precisar ser corajosa sozinha. Tá combinado? Beatriz olhou para a mãe como se pedisse permissão para acreditar. Amanda assentiu com um sorriso molhado, e a menina se virou para Renato com aquele sorriso enorme que só crianças que ainda acreditam no mundo conseguem dar. Combinado. Renato se levantou e olhou para Amanda. Os 2 compartilharam um momento de silêncio que dizia mais do que qualquer discurso. Naquele olhar estava a promessa de que o passado seria enfrentado, a verdade seria contada, e aquela família quebrada seria reconstruída, um pedaço de cada vez. Mas o que nenhum deles sabia, o que nem Cláudio com toda a sua pesquisa havia descoberto, era que a história de Otávio Brandão guardava uma última camada. Uma camada que não estava nos registros civis, nem nos documentos antigos, nem nas memórias de Dona Conceição. Porque Otávio não havia simplesmente desaparecido da família. Ele havia sido apagado por uma razão muito específica. Uma razão que ia além do casamento com Helena. Uma razão que, quando viesse à tona, não apenas reescreveria a história dos Brandão, mas colocaria em risco tudo que Renato havia construído. E a chave para essa verdade estava num lugar que ninguém esperava. Numa carta que Helena guardava há décadas, trancada numa caixa de madeira, no fundo do armário da casa onde vivia sozinha no interior. Uma carta que Otávio escreveu antes de partir, e que começava com as palavras: Se um dia minha filha encontrar os Brandão, entregue isso a ela.